Bom, então eu vou dar início à nossa conversa. A primeira pessoa a quem quero agradecer por estar aqui presente é evidentemente a Ângela, que tem uma agenda bastante preenchida, é um ato de generosidade enorme. E em nome da escola e em nome dos alunos eu agradeço essa disponibilidade para vir aqui conversar connosco, ainda por cima, sobre o teu trabalho e sobre a tua experiência. Vamos fazer uma espécie de extrativismo. Agradeço, claro, a todos os presentes, colegas, alunos, ainda bem que vieram, espero que seja proveitoso para vocês. E agradeço também, muito especialmente, à Joana, ao João e ao Nuno, que prepararam a sala com este desenho belíssimo para termos uma conversa agradável, que digo desde já, cuja intenção desde já é que seja uma conversa informal. Esta conversa surge numa combinatória entre duas coisas. Uma é uma vontade minha, expressa diante da direção e da Joana, em pensarmos as exposições sempre para além do espaço expositivo em si só e começarmos a ativar qualquer coisa que se venha a desenhar um dia como um serviço educativo, mas, e precisamente como possibilidade de o ativar já nessa figura ou nessa potencial figura, também enquadrado na cadeira ou na unidade curricular de metodologias de investigação em som e imagem, onde precisamente trabalhamos, refletimos sobre esta combinação tensa e difícil entre desenvolver um trabalho académico e fazer um trabalho artístico. Eu já vou voltar a esta ideia, porque é de resto a premissa de conversa com a Ângela. E, portanto, sinto-me mesmo feliz e animada, um bocadinho nervosa, mas é bom sinal. Sei que estou diante de uma grande artista, em dar início a esta sessão que tenho a certeza que será proveitosa para todos nós e, aliás, não exclusivamente os alunos. Bom, apresentando a Ângela, até para ficar em registro, nunca seria a pessoa certa para apresentar. A Ângela tem um currículo internacional incontável, é uma artista de renome, radicada em Portugal, com trabalho representado em inúmeras coleções, também elas internacionais, e com um trabalho também de uma reconhecida qualidade pela crítica, pela historiografia da arte, pelo meio artístico, enfim, a todos os títulos. E, portanto, aquilo que vou fazer não é de todo, é muito humildemente uma nota que permite introduzir a conversa e não é de todo uma resenha de um currículo que eu nem sequer consigo alcançar. Ora bem, a Ângela Ferreira começa em meados dos anos 80 a ganhar prémios artísticos, mas ao mesmo tempo que começa a ganhar prémios artísticos que reconhecem esse trabalho, também faz estadias de investigação, é uma coisa que eu quero já aqui sublinhar. Uma artista que participa na 52ª Bienal de Veneza, além de muitas outras exposições internacionais, recebe o prémio do Novo Banco Photo Prize, recebe uma distinção de mulheres criadoras, mas precisamente é uma artista que não só tem uma formação académica ao nível da licenciatura em Belas Artes, como fez aqui na África do Sul, um local a que recorre e que vive de várias maneiras através da sua obra muito frequentemente, fez um mestrado e depois ainda um doutoramento em Belas Artes na Faculdade de Belas Artes da Universidade de Lisboa, onde de resto ensina. Portanto, o trabalho da Ângela Ferreira, e para dar início à nossa conversa, chama questões que podíamos dizer fazerem parte da dimensão da escultura, da arquitetura, do universo sónico, imagético, filmográfico, não só expondo, porque esta é uma das suas particularidades formais, não só expondo uma acutilância exímia em trabalhar o formalismo material, com uma limpeza bastante notória das suas obras, mas também convocando deliberadamente referências económicas, políticas, culturais, em particular, mas não exclusivamente, da história do colonialismo africano e dos seus impactos contemporâneos. Ou, como a própria dirá, a dada altura, o trabalho está bem inserido no discurso pós-colonial, apesar de eu própria, por vezes, questionar a sua pertinência em modalidades distintas. Portanto, poderíamos dizer que é um trabalho que é informado e é informado teoricamente, é aqui que eu quero chegar, por inúmeros autores, inúmeras referências, por estas questões contemporâneas, sem, no entanto, de deixar de se afirmar enquanto objeto, corporalmente, espacialmente,
com uma acuidade formal muito assinalável. E, portanto, é esta ideia de encontro entre uma artista que afirma, e afirma-lo explicitamente, que traz investigação para o seu trabalho, mas que depois deixa que ele afirme as suas contingências materiais, que me interessa colocar aqui como pedra de toque para a nossa conversa, que, como eu dizia há pouco, vem enquadrada numa unidade curricular, onde uma parte significativa da nossa discussão diz respeito à forma como conseguimos fazer conviver investigação e prática artística. Começo por te deixar este toque inicial, se te parecer bem, a partir desta pergunta de como é que concebes ou como é que pensas à partida este encontro entre as duas coisas, e depois podemos ir desmembrando isto. Então, essa é para já, boa tarde a todos, obrigada pelo convite, é um gosto estar aqui contigo, muito obrigada pela introdução que exagera imenso, mas que dá gosto de ouvir, como é óbvio, do lugar onde eu estou. E agradecer também ao Nuno por os 2 anos que tenho passado a vir para cá e começar a pensar nesse assunto. Esse é o assunto fulcral da minha prática artística, mas não é fácil de desempacotar, a não ser por pontos e por complexidades que eu posso tentar começar a apontar aqui. Eu se calhar devia começar por dizer que, por razões várias, a minha prática artística começou na África do Sul, quando a ideia de uma prática artística começou na universidade, como vocês, fiz a licenciatura e fiz logo o mestrado nos anos 80. E começou numa altura em que a ideia de desenvolver uma prática artística era uma ideia muito real, mas ter uma carreira artística não era de todo real. Ou seja, as duas coisas... Eu muito pouco trabalhei para uma carreira e muito cedo percebi que o que era interessante, ou o que era possível, era criar qualquer coisa que eu pudesse chamar uma prática artística. Porquê? Porque eu estava a viver, jovem como vocês, estava a viver na África do Sul, durante o tempo do Apartheid, e a possibilidade de fazer uma carreira artística, onde, ainda por cima, a África do Sul era o país mais odiado do mundo inteiro, havia um boicote cultural, portanto, a ideia de fazer uma carreira artística, de vender esculturas, daquilo que nós, hoje em dia, consideramos que é a afirmação de artistas, por exemplo, estava completamente fora dos meus horizontes. Mas também não me afligia nada, porque aquilo que a gente não tem, não sabe que não tem, portanto, não sofre por isso. Mas eu estudei numa universidade em que logo de início, e porque tive professores muito especiais, havia condimentos muito particulares. Um deles, de um professor em particular, que se chamava Bruce Arnott, tinha muito a ver com a ideia de que a prática artística podia estar aliada ao pensamento e o pensamento estava aliado à investigação. E essas duas coisas, enfim, ele ensina desde o 2º ano, de uma forma muito básica, mas essas duas coisas estavam sempre aliadas nos ensinamentos e nos exercícios, mesmo os mais básicos que nós tínhamos. Ou seja, eu nunca tive uma educação escultórica formal, só formal. Estava sempre aliada com tarefas que tinham a ver com ideias. Nunca nos permitiram, na altura, nunca nos desafiavam a resolver algo meramente do ponto de vista material ou formal. Havia sempre um ponto de partida que começava com uma ideia. E a ideia podia ser muito simples. No 2º ano, lembro-me da ideia ser o que é uma ponte e ter que começar a desmontar a ideia de que é qualquer coisa que te permite atravessar de um lado para o outro, que te facilita a dificuldade de atravessar, enfim, olhar para metáforas e depois a coisa complexifica-se. Esse é, por um lado, a educação que me ofereceram e que eu bebi com gosto, porque a entendi bem e me saí bem nela.
como aluna sem preconceitos. Por outro lado, eu tive um fator muito forte na minha educação artística, se quiseres chamar-lhe, que tem a ver com o próprio contexto onde eu cresci e onde estudei. E voltando outra vez à África do Sul. Quer dizer, no fim dos anos 70 e até meados dos anos 80, que foi quando eu estive na universidade, a África do Sul era um espaço de guerra, não é? O regime estava a chegar ao seu fim e era um lugar muito turbulento, com alguma violência nas ruas, com muita agressão, aquilo que vocês poderão ou não saber, racismo aberto, enfim, era um espaço muito complicado. E uma das coisas que me ocorreu logo muito nova foi que fazer arte que fosse meramente formal, ou seja, que fossem meramente exercícios formais ou que exercitassem meramente a ideia do belo, era completamente não aceitável para mim naquela sociedade. Ou seja, eu como ser humano, mesmo jovem, 21, 22, 23 anos, não me sentia confortável sentada no meu ateliê com a porta fechada, com o mundo a arder à minha volta e eu com a porta fechada a resolver problemas formais da ordem de isto fica bem aqui, aquilo balança bem com o colado. E, portanto, tive que me sentar, não fui sozinha, tinha colegas com quem discuti isto também, mas tive que me sentar para mim própria a perceber porque é que eu quero fazer arte e que género de arte é que eu quero fazer, já que esta ideia de estar aqui a resolver problemas formais não me parecia muito aceitável naquela hora. E muito cedo, talvez segundo, terceiro ano, eu percebo que o que me interessa no fazer arte é pensar. É uma espécie de uma ferramenta que te permite pensar. E pensar o quê? Pois naquela altura permitia-me pensar o mundo à minha volta. E o mundo à minha volta era profundamente político, injusto, agressivo, ideologicamente revoltante. E, portanto, parecia-nos óbvio que o que nós fazíamos no ateliê podiam ser ferramentas para pensar e resolver o nosso mundo atrás, à nossa volta. E aí nasce uma espécie de uma dualidade entre a ideia de a arte como ferramenta para pensar, não é? E em que é que pensar e como é que tu vais pensar? Tu vais pensar à base de ir encontrar informação que te ajude a pensar. Não? E nasce aí uma espécie de uma pequenina vontade de, para perceber coisas, eu tenho que me informar sobre essas coisas, não é? Não vale a pena eu estar a dizer, por exemplo, vou dar um exemplo muito básico e muito político, não vale a pena eu estar a dizer que apoio uma sociedade multirracial sem ler o Freedom Charter escrito pelos movimentos revolucionários sul-africanos e estudar o que é que lá diziam, quem é que os tinha escrito, porque é que os tinham escrito, o que é que significava cada ponto nesse documento. E daí nasce uma vontade e um gosto enorme em perceber que quando tu investigas, quando procuras um material que depois te dá aso aos teus objetos, há uma espécie de uma satisfação de resultado daquilo que eu queria, que era começar a entender o mundo à minha volta, não é? Como todos nós. Quer dizer, acho que vocês devem estar exatamente com a mesma pergunta: para que é que serve o vosso trabalho? Pois serve para entender o mundo à vossa volta. No meu caso, e eu acho que ainda acredito piamente nisso, que é, acho que tenho sorte nisso, não é? Fazer investigação é uma forma super satisfatória e rica de me enriquecer a mim própria e enriquecer as obras de arte que eu faço e que produzo, na esperança de que o observador, de alguma maneira, consiga partilhar alguma coisa dessas obras de arte. Portanto, isto não sei se expliquei muito bem, mas de forma geral, desde os primórdios da minha prática,
E depois isto vem, de certa maneira, casar-se com o facto de que eu comecei a dar aulas muito cedo. Eu literalmente acabei o mestrado e fui procurar emprego na outra escola de arte. Eu vivia numa cidade onde havia 2 escolas de arte a nível superior. Eu estudei numa e quando saí da faculdade, quando acabei o meu mestrado, fui procurar emprego na outra e tive a sorte de encontrar esse emprego. E, portanto, fiquei imediatamente inserida num meio em que o estudar e o investigar fazia sentido, era não só necessário, mas desejável e, portanto, de certa maneira estava no meu ambiente, no meu aquilo que em inglês se pode chamar a gene pool, não é? Onde eu me sentia confortável. E depois o crescimento da prática artística é uma espécie de um enredar disso tudo, não é? O dar aulas e partilhar com os alunos reforça as minhas ideias de investigação, não é? Porque é isso que eu partilho com eles e, portanto, tenho que estar sempre a esmiuçar a metodologia de o que é investigar e quão rica é a informação que a pessoa extrai e depois, logo a seguir, também os detalhes de como fazer, não é? Porque também há boa investigação e mais como arte. Há boa arte e má arte, há boa investigação e má investigação. E, portanto, de certa maneira, a minha prática artística, eu vejo a minha prática artística como uma coisa bastante... Não é só aquilo que eu faço no meu ateliê, mas também o contacto que eu tenho tido ao longo dos anos com muitos e muitos alunos e o feedback que eu tenho desses alunos. E também porque acredito que os alunos e eu não aprendemos só na sala de aula, não é? Há aprendizagens, mesmo a nível de investigação, há aprendizagens que aparecem noutros contextos. E isso é muito rico para mim. E quando eu estou a falar de outros contextos, estou a falar de contextos inesperados e até bastante informais. Eu posso dar um exemplo. Na sexta-feira passada tive uma inauguração e convidei estes últimos 6 meses tenho estado em sabática, mas o último grupo de alunos que dei aulas na faculdade são 44. De vez em quando tenho umas turmas com quem tenho uma relação mais especial, é normal. Há anos assim, há outros que não. Mas este era um grupo muito especial e então fiz um esforço especial e convidei para a inauguração os 44. É claro que é uma desvantagem horrível para os alunos, não é? Porque eu sou aquela pessoa que conhece a cabeça de cada um deles. E sei os que são giros, mas não muito interessantes, os que se esforçaram, os que não se esforçaram, os que estavam aflitos, mas conseguiram resolver. Enfim, eu sei as historiazinhas de cada um dos alunos. E como tal, eu também consigo identificar que eu vi acontecer na inauguração, eles nunca tinham vindo a uma inauguração dos meus trabalhos, e há 2 ou 3 alunos que são muito teimosos. São teimosos porque não querem aprender. E eu vi que eles entraram na sala e começaram a olhar para as esculturas e depois começaram a olhar para mim. Depois olhavam para as esculturas e olhavam para mim e estavam dizendo: mas é isto que ela faz? Credo, eu não fazia ideia nenhuma, mas isto não é nada do que eu pensava que ela fazia. E eu vi que naquele momento eles estavam a aprender, porque de repente estavam a ser desafiados, não é? Eu, na aula, não conseguia desafiá-los, ou seja, com a minha conversa eu não conseguia desafiá-los. Foi preciso saírem de lá um momento, da aula um momento, ir para um espaço onde estão montes de pessoas a ver e provavelmente a falar, uns bem, outros mal, e de repente eu vi na cara deles as ideias a mudar. E isso para mim é aprender, não é? Não tem que ser necessariamente na sala de aula ou à frente de um livro, não é? Enfim, estou para aqui a falar. Não, é ótimo. Deixo... O objetivo é ouvir-te. Não tenho assim, tenho algumas ideias, mas vou aproveitar esta tua última nota e petite histoire para, se tu não te importares,
Até porque, como te disse, e nós sabemos, nós estamos diante de um momento em que há este encontro entre prática artística e academia, a partir das exigências formais, como teres um doutoramento ou desenvolveres uma tese de mestrado. E isso certamente acontece também com os teus alunos, não falamos só de alunos que estão a fazer uma formação de licenciatura em escultura, mas depois alunos que decidem precisamente nesta linha dar continuidade ao seu trabalho artístico, mas têm de responder aos protocolos académicos. Gostava, se estiveres disposta a isso, que partilhasse um bocadinho, na senda do que estiveste a dizer, do que é essa experiência já como professora e alguém que vê um processo similar ao teu a acontecer do lado de lá. Como é que tu também trabalhas esse encontro? Eu acho que essa é uma das grandes questões das escolas de arte, e é uma grandes questões de cada um de vocês e dos professores também. Eu sou, pelas razões que eu tentei explicar há pouco, para mim só faz sentido, num ponto de vista teórico-prático, estou eu a falar. Eu não estou a falar em departamentos de História da Arte, na Faculdade de Letras, nem nada disso. Estou a falar numa escola de arte onde se pratica arte, onde cada aluno ou aluna é encorajada a criar uma pequenina, um início, um arranque de uma prática artística. Para mim só faz sentido todo este processo, ideias sobre investigação, quando isso tudo é investido em torno da prática artística. E isso é muito difícil de fazer. Nós todos temos tido muita dificuldade em fazer isso. Noutros países, em Portugal, certamente que sim. Mas, para mim, esse é um dos critérios mais importantes que eu tenho defendido, é que e em Portugal tem havido muitas confusões sobre que não devíamos escrever sobre o nosso trabalho, que não temos objetividade para fazer um documento académico suficientemente isento sobre o nosso próprio trabalho. Eu acho que isso é tudo completamente ridículo. Eu acho que não só temos, como devemos fazer documentos académicos. Devemos investigar em torno do nosso próprio trabalho e devemos apresentar os resultados dessa investigação e que as dissertações ou as teses de doutoramento, neste caso, devem ser precisamente sobre as nossas práticas artísticas. Obviamente que temos que nos sujeitar a uma coisa que se chama reflexividade, não é? Que é aquela palavra mágica de hoje em dia, muito pós-colonial, não é? Uma palavra mágica literalmente reinventada pelo discurso pós-colonialismo, que exige que nós olhemos para nós próprios com um ponto de vista crítico, não é? E que sejamos suficientemente duros para podermos incluir numa análise que fazemos do nosso trabalho essa visão crítica, eventualmente até corrigir o nosso trabalho a partir disso. E se tu estiveres num processo académico que envolve investigação, escrita, contemplação, pensamento sobre a tua prática artística, e se aplicares um critério de reflexibilidade eticamente bem aplicado e chegares a um momento em que achas que estás errado no teu percurso, mas é nesse percurso que vais mudar o caminho do percurso, não é? E esse processo académico tem que documentar essas aprendizagens, porque só assim é que ele pode ser educacional, ao mesmo tempo que adicionar qualquer coisa sobre a prática artística. Então, eu não tenho pudor nenhum sobre alunos e doutorandos e mestrandos a escreverem e a investigarem sobre o seu trabalho. Mas essa investigação não é só estar ali sentado e escrever baboseiras sobre... Eu acho assim, eu penso assado, eu gostava assim. Não, quer dizer, há critérios académicos que são metodologias, não é? E que vocês que estão a fazer mestrados, com certeza, já tiveram que lidar. Há várias formas de abordar a metodologia de um mestrado, a metodologia de um doutoramento, não é? Em que há regras que têm que ser cumpridas e que, quando não cumpridas, invalidam academicamente. E isso tem que ser respeitado. Nomeadamente, quer dizer, não é possível fazer um documento académico
que tenha validade sem, por exemplo, haver um bom estado da arte. Porque senão estamos no vácuo, não é? Estamos no vácuo, portanto, se eu e cada um de nós souber onde é que a raiz da minha prática artística nasceu há 100 anos na história da arte, ou há 1000 que seja, ou há 25.000 que seja, então há uma espécie de uma lucidez sobre o processo de como é que a evolução do fazer arte, da imagem, do pensamento visual do ser humano existe e onde é que esta pequenina gotazinha de trabalho que eu estou a fazer vai caber dentro desse contexto, não é? E, eventualmente, alimentar esse contexto também, não é? Portanto, há certos critérios académicos que são parte de uma metodologia de criar um mestrado ou um doutoramento, um pós-doc, que seja, que têm que ser cumpridos para que o processo de investigação, complementado com a prática artística, complementado com análise, faça algum sentido, não é? O mesmo se aplica às leituras que têm que ser feitas, às bibliografias corretamente e bem aplicadas, não é? E orientadas por pessoas que são os vossos orientadores, não é? Que vos dizem, isto tu deves ler e isto não deves ler. Sim, porque também há maus livros sobre certos assuntos, não é? Sim. E por isso é que servem estar-nos a ajudar uns aos outros, não é? E eu sei que eu quando fiz o meu mestrado, fiz o mestrado muito nova, como os alunos, e no início havia muito poucos mestrados em Belas Artes, em escultura, na altura, mas lembro-me que foram 2 anos incríveis, porque eu tinha acabado a licenciatura com ótimas notas, ganhei o prémio da universidade, não sei o quê, mas eu sentia-me super insegura. E uma das razões porque fui fazer o mestrado nem era porque eu me achava academicamente muito capaz, mas foi mais porque eu era tão insegura que eu não me sentia confiante para ir para o mundo com o meu trabalho. Então decidi, ok, então fico mais 2 anos na universidade, vou fazer o mestrado. Na altura estavam a dar. Mas eu lembro-me que pronto, essa decisão foi feita um bocado inconscientemente e irresponsavelmente, mas quando acabaram esses 2 anos, eu lembro-me de parar e olhar para trás e pensar, uau, porque eu cresci nesses 2 anos, eu não sei se tinha vindo crescimento acumulado que não se tinha manifestado, mas esses 2 anos foram os 2 anos em que eu amadureci e percebi uma data de coisas sobre o meu trabalho, sobre mim própria, sobre onde é que me inseria no mundo da arte contemporânea. Perdi alguns medos. Eu lembro-me, por exemplo, um artista que é um artista sul-africano que agora é super conhecido, que era o William Kentridge, era meu contemporâneo. Eu tinha imensa vergonha de falar com ele e ele era um bocadinho mais velho que eu, não muito, mas era um bocadinho mais velho, já expunha, tinha trabalho assim, alguma visibilidade dentro daquele contexto pequenino sul-africano. E o mestrado, de repente, deu-me pés na terra de eu saber, ok, eu sei o que é que estou aqui a fazer, eu sei que os meus interesses são diferentes dos dele, mas os meus, eu já percebi os meus, eu sei quais eles são e eu sei que eu tenho pés para andar. Não muito fortes ainda, mas tenho pés para andar. E essa constatação, veio de o documento que eu tinha escrito em torno de 10 esculturas que eu tinha feito. E deu-me uma confiança enorme naquilo que chamamos de prática artística, que geralmente é mencionada como os objetos que a pessoa faz, não é? E eu aí percebi, ok, mas esta coisa de pensar sobre os objetos tem mesmo um valor e tu ganhas qualquer coisa com aquilo, não é? E por isso sim, e acho ridículo dizerem não devemos escrever sobre o nosso próprio trabalho, não é? Não, devemos sim. Mas há uma ideia que eu gostava de chamar aqui, e agora, se tu não te importares, entrávamos um bocadinho em alguma das tuas obras, um bocadinho mais numa obra e no teu processo. Curiosamente, tu de facto vais escrevendo às vezes notas, tens caderninhos de notas, há trabalhos em que tu comentas isto.
documentei as nossas conversas, os nossos encontros, fui à procura disto ou daquilo, portanto, se não te importares, entrávamos um bocadinho nesse processo para que se perceba a combinação das duas coisas, mas a nota que faria é uma nota da liberdade, e que é isto que acho que é importante e super forte em ti, e que acho que é um bom testemunho para os alunos. Realmente há estes protocolos, e realmente a tua concepção também de trabalho engajada, politicamente ativa, interventiva, que aparta qualquer noção de decorativo, ela lida com literatura em sentido lato, mas fala livremente. Tens comentários curiosos, a maneira como tu vês um edifício enquanto depósito ativo de memória, e que tu vais e com que te reencontras e que depois recrias a uma determinada escala, fazendo leituras. Portanto, todas estas coisas são plásticas, e é isso que eu também gostava de sublinhar aqui, se tu puderes comentar. Não há só uma maneira de ler, de pensar um conceito e de importar esse conceito para a prática artística que, entretanto, vou desenvolver no meu mestrado. Eu posso fazer isso de múltiplas formas, não é? Sim, é curioso que tu levantes esse ponto. A minha relação com os edifícios nasce da África do Sul. Eu tinha também um grupo de amigos, muitos deles a estudar arquitetura e não belas artes, e essa ainda, de certa maneira, é a minha alma mater. Mas o que era curioso é que muitos deles na altura tinham um grande interesse por arquitetura social. Eu, por exemplo, ouvi falar do CISA no início dos anos 80, quando eu ainda estava na África do Sul. Eu não sabia nada do CISA, foram eles, os estudantes de arquitetura sul-africanos, que estavam interessados em arquitetura social, que me disseram: mas tu, que nasceste lá em Moçambique e os teus pais vivem em Lisboa, e às vezes vais lá a Lisboa, tu não conheces... E eu aí comecei a cozinhar qualquer coisa. E quando eu comecei a fazer esculturas, quando saí da faculdade, naqueles momentos de que eu já referi de o que é que eu vou fazer e o que é que eu posso fazer e o que é que eu me sinto confortável a fazer, havia um discurso no terreno com que vocês não se vão identificar nada, mas que eu tenho que explicar. As independências africanas e as revoluções africanas foram muito guiadas por um espírito muito socialista, ok? E toda a retórica soviética, se quisermos falar, tinha muito a ver com o povo, não é? O povo, a forma como a arte devia ser uma coisa entendida por todos, que devia ser acessível a todos, a arte elitista burguesa não era muito bem vista, enfim, havia um discurso muito específico. E eu tive que gerir uma contradição muito específica e que foi muito minha e que me leva a essas leituras que eu vou já explicar. Porque eu apercebi-me também, ao mesmo tempo que isto estava a acontecer e que eu vivia neste ambiente, eu apercebi-me que eu adorava a arte contemporânea ocidental, ou seja, os cânones de arte contemporânea do século XX, da Europa e dos Estados Unidos, eu amava. Mas sabia que eram super elitistas e que ia ser muito difícil conjugar um discurso tão abstrato e tão distante do popular, do entendimento popular. E então, um dia, também por contacto com os meus amigos arquitetos, apercebi-me que o que eu podia fazer era começar um trabalho a partir de uma referência, a partir de um objeto, a partir de uma imagem, toda a gente entendesse. Ou seja, não havia uma imagem qualquer, na altura eu não tinha ideia nenhuma do que é que havia de ser, mas uma imagem qualquer que, se eu pusesse, no caso era na África do Sul, mas imaginem, uma imagem que se puséssemos à frente de qualquer português, em qualquer parte do mundo, em qualquer trabalho, em qualquer idade, era reconhecível e não precisava de ser decifrada para ser inteligível. Que se eu começasse um trabalho com uma imagem como essa, qualquer pessoa, e que podia depois trabalhá-la de uma forma mais esotérica, mais abstrata, mais difícil, mas porque o ponto de partida era tão fácil a entrada que toda a gente ia ter um acesso a essa obra.
E eu percebi que uma das coisas que me podia fazer isso eram edifícios. Porquê? Porque os edifícios, imaginem, há edifícios no Porto que vocês todos conhecem, que eu não preciso de explicar o que é que são, que estão cá antes de vocês nascerem, vão estar cá depois de vocês morrerem. Os vossos pais conhecem, os vossos avós conheciam, os vossos filhos vão conhecer. Estão, pura e simplesmente existem. Não precisam que ninguém vos explique nada. E tem outra coisa incrível, é que têm fundações na terra e, portanto, pertencem a esta terra. Ninguém te vai dizer... Há muitas coisas, por exemplo, o Galo de Barcelos, é muito português, mas também podia ser de outro sítio qualquer. Um edifício, não. Um edifício, se fores ali para a Avenida dos Aliados, estão lá na terra com as fundações, para além daquilo que a gente consegue ver. Então eu comecei a perceber que se eu começasse a trabalhar e a fazer esculturas a partir e sobre edifícios, qualquer pessoa que entrasse na minha exposição podia começar a entender o trabalho. Depois, claro, tinha que aceitar que havia... Porque eu era uma pessoa com 2 cursos universitários, não sei o quê, é evidente que podia haver pessoas do povo que iriam, se calhar, não conseguir inteligir uma obra de arte da forma como eu conseguia. Mas toda a gente tinha acesso. A porta de entrada estava aberta para todos. E foi aí que eu percebi... De repente percebi, mas ninguém mais me ensinou isto. Isto foi qualquer coisa que eu pensei por mim próprio. E depois comecei a perceber que os edifícios também são sítios onde os seres humanos vivem ou utilizam, portanto são desenhados à medida do corpo, não é? Nós podemos entrar nas portas, abrir as janelas, sentar-nos na casa de banho, enfim, há uma data de coisas muito humanas, também são sociológicos, dizem-te muito, por exemplo, isto é um edifício que está desenhado para ser uma instituição de educação, tem características muito específicas, salinhas, salinha, 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 casa de banho, salinha, 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 casa de banho, gabinete, 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 casa de banho, não é? Há certas características que têm a ver com educação, não é? Não é uma casa particular, por exemplo. Pronto, portanto, eu comecei a perceber que os edifícios são coisas muito complexas e que se tu olhares para os edifícios e começares a ler os edifícios, a ver as características dos edifícios, começas a conseguir sacar muitas coisas. E depois a coisa foi aumentando, género. Ok, então se eu olhar ali para o Ministério, o que é em Lisboa agora o Ministério da Defesa, eu já vou a uma obra particular, que é ao topo da avenida... já não sei do nome da avenida, ali em Belém, começares a olhar para aquele edifício e te perguntares, então, e quando é que foi construído? E quando foi construído, o que é que era? Já era o Ministério da Defesa? Não, era o Ministério do Ultramar. Então, o Ministério do Ultramar, isso era o tempo do fascismo. Sim, isto era do tempo do fascismo. Então, era daí que mandavam aquelas coisas todas coloniais que eu tinha que sofrer quando era menina e estava lá em Moçambique. Aí tu começas a pensar, mas a história deste edifício... está-me a dar muitas informações, não é? Então, e quais foram os ministros que trabalharam a partir daqui? Foi o Rui Ventura, o Adriano Moreira, alguns que morreram há muito pouco tempo. E o que é que eles faziam lá? Pois faziam as coisas todas que vocês sabem que faziam, mandavam matar gente, começaram uma guerra colonial, enfim, uma data de coisas E comecei a perceber que eu tinha curiosidade e conseguia ler edifícios de uma forma muito particular. E um dos trabalhos que, se calhar, valeria a pena falar é precisamente o trabalho que nasce a partir desse edifício. Era um edifício que tem arquitetura modernista fascista e que tem essa história incrível de ter sido o sítio de onde era comandado todo o projeto colonial português, o dito de Império. Vocês ao fundo da rua ali têm... Ainda a praça? A Praça do Império. Vocês também têm aqui um belo mono que podem trabalhar. E que deviam trabalhar. Mas... e de repente comecei a olhar, fui lá, podem acreditar ou não, mas fui lá bater à porta. Será que eu posso entrar? Sou escultora, gostava muito de ver o edifício, aquilo é o Ministério da Defesa, toda a gente disse, estás louca, ninguém te deixa entrar. Mas olha, deixaram-me entrar. Entrei, andei lá a ver,
fui lá ao gabinete que era antigamente o ministro. Sabem aqueles gabinetes que têm, que dão para a frente de um edifício e que têm portas abertas e que tu podes passar para a varanda, onde ele vinha, provavelmente quando havia paradas ou lá não sei o quê, mas fazia parte das formas políticas na altura, não é? Os presidentes e os primeiros-ministros apareciam publicamente e o povo aplaudia, ou havia paradas militares. Portanto, fiquei a conhecer o edifício e quando estava nesse edifício, olhei para o outro lado da rua. E do outro lado da rua está outro edifício, um bocadinho mais novo, um bocadinho mais moderno, mais modernista, mais baixinho, assim com um ar um bocadinho mais arejado, que acontece que é o Museu de Etnologia. E como é que o Museu de Etnologia é criado? E aí é que eu digo que estou a dizer que vem a investigação. Começar a ler o que era a etnologia, o que era a antropologia, e já trazia alguma informação de trás e comecei a perceber. A antropologia é a ciência criada pelo colonialismo. Para o quê? Para estudar as pessoas que estavam a ser colonizadas, não é? Para estudar as terras das pessoas que estavam a ser descobertas. E, portanto, eu começo a pensar, há aqui uma relação muito estranha entre o Ministério do Ultramar e, do outro lado da rua, o Museu de Etnologia. E começo a ler essa relação de amizade entre os dois edifícios. E depois, quando a pessoa investiga, às vezes tem sorte. O que é que eu descobri? Que havia, dentro do Ministério do Ultramar, um pequeno gabinete que se chamava o Gabinete de Estudos das Minorias Étnicas. E então esse gabinete de estudos era regido por um senhor que se chamava Jorge Dias, que supostamente um grande, eminente etnógrafo português, foi a pessoa que fez uma série de campanhas etnográficas em Moçambique, onde eu nasci, e também a pessoa que foi o primeiro diretor do Museu Nacional de Etnologia. Quando eu percebi isso, na minha cabeça estava feita a história, quer dizer, estava o Rui Ventura, que era o ministro, estava o Jorge Dias era pago pelo Rui Ventura, que era o ministro do Ultramar, e às tantas o Jorge Dias disse, Sr. Ministro, a gente precisamos do Museu de Etnologia. E ele disse, pois temos aqui o terreno à frente, dá-te jeito. E assim nasce, na minha cabeça, obviamente que eu não tenho prova nenhuma de que foi assim, mas é só para te dar um exemplo de como eu construo, não é? Sim. Porque é verdade, a antropologia é mesmo a ciência criada pelo colonialismo e, portanto, quer esta história seja minha, inventada ou não, o elo entre estes dois edifícios é gigantesco, é político e é altamente problemático. E eu senti que era a minha oportunidade para desmontar esse elo. Mas cumpre dizer em tua defesa que aquilo que parece aqui assim agora mais ligeiro, tu na verdade vais ler bastante sobre as coisas, não é? Sim. Uma coisa que falas, por exemplo, naquela tua conferência no Padrão, quando tu te confrontas com isso, tu vais à procura de documentação. Absolutamente. Fazes esse trabalho de arquivo porque olhas para aquilo como arquivo, não é? Totalmente, porque eu tive, quer dizer, depois eu fui ler sobre onde é que a antropologia começou, onde é que a etnografia começou, quais são os movimentos etnográficos e antropológicos que tinham acontecido em África, escrevi sobre o Rhodes Livington Institute, ou seja, há uma vontade e um querer substanciar aquilo que a pessoa às vezes suspeita ou que vem a aprender quando está a investigar, não é? Mas absolutamente, tu não podes não substanciar, quer dizer, tens razão. Agora tudo parece que cabe muito bem na história, mas a história foi-se construindo conforme eu fui investigando, não é? Imenso, claro. E ela não se constrói sozinha, só se constrói junto, por exemplo, a mulher do Jorge Dias fazia filmes e viajou com ele. E chamava-se Margot Dias e eu depois acabei por ver os filmes que ela fez, os crus, na altura eram Russias, nem sequer estavam editados, agora já estão, que ela fez na altura e permitiu-me ver como é que eles, o casal, operavam dentro dos grupos etnográficos que estudavam, não é? E depois permitiu-me também estudar a história da etnografia visual
e da etnografia de cinema, que ele há bastante. E há padrões de pessoas que Margaret Mead, Jean Rouch, enfim, com quem eu já tinha dado umas voltas também. Mas, sim, cada vez que tens uma pedra do puzzle, não é? Uma parte do puzzle, o que eu faço é agarro-me aos livros, agarro-me à internet, como todos nós, não é? E falo muito, falo com as pessoas todas. Às vezes as informações caem onde tu menos esperas. E tento recolher material visual. Isso também é uma coisa muito importante. É que nós, como investigadores em arte, temos que nos lembrar que a nossa linguagem final é visual. E, portanto, qualquer material de referência visual que nós consigamos obter é o que no fim nos vai ajudar a fazer qualquer coisa sobre o projeto, não é? Porque só sabendo que o Jorge Dias era etnógrafo, só sabendo que o Rui Ventura tinha sido o ministro do ultramar, não chegava para eu fazer um projeto. O projeto só depois se torna real quando eu encontro os filmes dela, que já é material visual com que eu podia trabalhar, e depois aí trago os edifícios e faço um projeto em que fotografo. Consigo tirar, por exemplo, muitas fotografias em que tu consegues ver os dois edifícios sobrepostos, não é? Eles ficam casados nas fotografias, quase que como a indiciar essa ligação, não é? E, por exemplo, quando fiz as minhas leituras sobre o cinema etnográfico, tive que voltar a muitas raízes dos meus primórdios teóricos pós-coloniais. Eu tinha bastante bagagem de literatura pós-colonial quando vim trabalhar para Lisboa já, mas às vezes alguma da literatura fica para trás na nossa cabeça, não é? E o que eu fiz foi voltar a essa literatura. E muita dessa literatura trata por exemplo, uma expressão que eu vou dizer em inglês porque eu não sei dizer em português, lamento, que se diz assim, returning the gaze. Ou seja, returning the gaze é devolver o olhar, não é? Assumindo que o olhar colonial da antropologia era todo sobre o homem, mulher, o ser humano branco a olhar para o africano, por exemplo, não é? A olhar, a analisar, a estudar, a criar preconceitos, prejudícios, a criar regulamentações, enfim. O discurso pós-colonial, nos seus primórdios, e ainda é muito válido, mas nos seus primórdios, analisa muito essa ideia do olhar para o outro e provoca-nos a pensar o que é que acontecerá. E, de certa maneira, o discurso pós-colonialismo é esse mesmo, é quando o outro devolve o olhar, não é? Deixa de ser passivamente aquele que é olhado, mas passa a devolver o olhar. E muitas vezes a devolução desse olhar é muito agressiva e zangada, não é? E, portanto, eu, de certa maneira, como eu estava a ver continuamente os filmes que a Margot tinha feito, sempre a olhar para as pessoas nas aldeias no Niassa, e os filmes são todos sobre isso, não mais. Agora estava a olhar para um rito de iniciação, agora estava a olhar para como é que as mães dão de comer às meninas, ela estava sempre a olhar e a tentar registar, não é? E então, muito do meu trabalho foi como é que eu viro a câmara dela para ela própria, como é que eu return the gaze, como é que eu a ludibrio, de certa maneira, do ponto de vista visual, como se alguém tivesse filmado ela, não é? Como se fosse um objeto também a ser filmado. E com essa ideia em mente, acabei por encontrar filmes que tinham sido feitos em Moçambique por colonos a documentarem-se a si próprios, mas que por vezes têm detalhes que são muito parecidos com o observar quase ofensivo que ela também utiliza.
E trabalhei com os filmes dela e com esse material muito nessa conversa. Agora um bocadinho, vou-vos mostrar como ela olhava para os moçambicanos e agora vou-vos mostrar um bocadinho de filme como se eu fosse um moçambicano a olhar para ela. Sim. E trabalhar com essas duas... E depois são esses materiais visuais que complementam as esculturas sobre os edifícios. E isto tudo sempre muito embrenhado com parar, ler... E não só ler, recolher o material visual e fazer os apontamentos bibliográficos que são necessários, não é? Se calhar vou-te deixar beber um bocadinho de Sim. água, ainda não paraste de falar. E se calhar para terminar, para também dar espaço aos nossos alunos, enfim, aos presentes, colegas presentes, para te colocarem alguma questão, talvez para fazer um wrap-up e falarmos da parte da materialidade. Tu, a dada altura, tens uma ideia que eu achei mesmo muito bonita, que é a ideia da ética da forma, que independentemente, ou muito além, ou juntamente com estas investigações e com este trabalho, há uma expressão formal, da ordem daquela que tu descreveste e que tem que ver com a maneira como tu também trabalhaste, vives os materiais com muita presença da arquitetura, não é? Isto é uma ideia recorrente na crítica, na boa crítica ao teu trabalho. Mas acho mesmo bonito que tu, ao mesmo tempo, mesmo consciente da importância constitutiva que a investigação e a problematização politizada dessa investigação no teu trabalho, que ela tem no teu trabalho, tu também entendes que há uma ética da forma. Que a forma não pode ser uma boa forma, uma bela forma, à maneira clássica das coisas. Portanto, há aqui um olhar também, se quiseres, pós-colonialista, em que a forma, relacionando-se ou comunicando ou espelhando toda essa investigação, ela formalmente tem de conseguir comunicar as circunstâncias que determinaram a sua criação. Não sei se me consegui fazer entender, não é? Não pomos aqui uma mulher a pegar num balde, a transportar, a construir a sua casa. É uma coisa que também tem materialmente de falar sobre as condições em que é gerada. Não sei se fiz uma boa leitura dessa tua ideia de ética da forma. Fizeste uma boa leitura. Sim, o assunto da forma na escultura é complexo, não é? Mais uma vez, para mim há vários níveis. Primeiro há um nível que é de respeito, não é? Eu respeito muito o meu observador. Penso muito na pessoa que está a olhar para as minhas esculturas e penso sempre que se eu estou a fazer alguma coisa que devia fazer o melhor possível para que a pessoa entendesse o melhor possível, não é? Facilitar ao máximo a comunicação. Porque todos temos a ganhar com isso, não é? Eu como artista tenho a ganhar e o observador também tem a ganhar. Então, esse é um dos critérios que eu uso muito para ter, apesar de os objetos não serem sobre formalismo, a sua forma tem que ser muito clara e tem que ser muito fácil de comunicar e tem que ser muito resolvida. Porque quanto mais resolvida a forma for, mais apetecível é o assunto para a pessoa que o está a ver. Esse é o primeiro, é sempre o meu primeiro critério. Muitas vezes as pessoas perguntam, mas trabalhas com um acabamento formal muito consciente? Absolutamente, o mais consciente possível. Para não deixar que o objeto seja opaco para o observador. Não é que eu detesto o belo, mas o belo tem que estar ao serviço de qualquer coisa. Se o belo estiver ao serviço de uma ideia política interessante, por exemplo, então está a fazer um serviço fantástico, porque ajuda-me a que o observador curta o objeto e, ao mesmo tempo, ele tem que inteligir a mensagem que lá está contida. E depois o outro é um bocadinho mais perto daquilo que tu falas, que tem a ver com os materiais que uso e a forma como junto os materiais, que estão muito próximo, mais uma vez, dos conteúdos que eu estou interessada em neste caso, o trabalho, a construção, o andaime, há uma data de... E até mais adiante, neste caso até se aproxima, por exemplo, vou dizer concretamente, não sei se vocês, se no Porto há muitas, mas em Lisboa ainda há algumas, Maputo está cheia deles,
Antigamente as cidades tinham muito neons. E os neons eram instalados em estruturas de metal, em cima de edifícios. Os neons em si praticamente já desapareceram, mas as estruturas de metal muitas vezes estão lá. E são esculturas muito bonitas em cima de edifícios. E eu ando, aquela escultura que está lá fora não era suposto estar na parede, era suposto, o Nuno já se foi embora, já posso dizer isto, ela não era suposto estar na parede, era suposto estar em cima do edifício. Era suposto ser uma imitação das outras estruturas de ferro que há aí pelos edifícios fora, reinventada, e portanto para mim era muito importante que essa memória exista. E o que é que eu faço? Eu faço investigação sobre isso também. Houve uma altura em que eu tenho no meu computador dezenas de fotografias de estruturas nos edifícios. Cada vez que via uma, fotografava e fui colecionando, porque acho que são esculturas fantásticas. E é o meu material de referência, é nisso que eu digo. É que a pessoa tem que recolher também material visual. E às vezes o material visual é tão bom que basta copiar. Não é preciso fazer muito mais. Mas sim, tem que respeitar, obviamente, as características formais e construtivas do objeto, não é? Portanto, se é madeira, é trabalhado de uma certa maneira. E se é madeira que está a referir a construções mais lineares, uma coisa parecida a constantes ou não sei o quê, então deve ser muito respeitosa dessa referência. E a mesma coisa com este género de materiais. E, portanto, os meus materiais são muitas vezes ditados, as formas e os materiais são muitas vezes ditados pelas próprias referências. Eu fiz um projeto muito grande sobre a casa de uma mulher que era música sul-africana, que se chamava Miriam Makeba, e que vivia na Guiné-Conakry. E a casa dela, no interior, tinha uns tetos de cestaria, que era uma coisa incrível, lindos de morrer. E eu comecei por fazer esculturas cá de fora, dos cimentos, depois do telhado, que tinha assim umas ondulações, em chapa de zinco, porque eram os materiais que eu estava mais habituada a usar nas minhas esculturas anteriores. O cimento, a chapa de zinco, a madeira, o tubo de PVC dos esgotos e da água. E de repente há um dia em que eu decido, não, mas eu tenho que fazer uma coisa em cestaria. E comecei a fazer coisas como fui comprar bambu e comecei a copiar cestarias, fui falar com os velhotes lá das lojas em Lisboa, onde vendem os cestos, perguntei como é que eles faziam, o que é que usavam, os vimos, as ráfias, comprei uma data de materiais, tenho uma pessoa que me ajuda no meu ateliê, experimentámos e fizemos uma data de esculturas. Portanto, é muito um uso do material e da forma ao serviço da ideia, da referência e da investigação que eu faço. Não sei se respondi à tua pergunta. Sim, respondeste. Eu ainda tenho uma pergunta na algibeira, mas só a saco, se o público estiver caladinho. Gostava de abrir agora a nossa conversa à assistência. Algum dos nossos alunos, volto a dizer, é um espaço informal. Se tiverem alguma dúvida que queiram colocar, alguma vontade de precisar. Não precisam de ser perguntas, imagino eu, não precisam de ser perguntas sobre o meu trabalho. Se vocês estão com dúvidas nos vossos processos, podem partilhar. Alguns de vocês eu conheço, já falei aqui a ver umas meninas que eu conheço. Não me lembro é dos nomes, isso não consigo. Isso não consigo, mas... Isto é a maior parte de mestrado? É. Mestrado. E doutoramento? Sim. O doutoramento, então, foi um processo incrível, que se o mestrado me abriu a cabeça e me permitiu crescer, o doutoramento, então, é uma bomba. E é duro de fazer, mas vale a pena. És tu que estás a fazer doutoramento. Mas vale a pena. Mariana, está com vontade de falar? Força, se lhe apetecer, não é? Sobre a individualidade nessa parte da definição da humanidade Santiago, o que eu pensar sobre a relação que foi falar de investigação da característica fez muito sentido para mim, foi muito integrada na questão da unidade circular,
Mas foi sempre um debate, mas pareceu-me uma perspectiva muito linear, ou seja, que há uma investigação teórica, até sobre assuntos não artísticos, digamos assim, como os coloniais, de certa forma, tem se materializar a prática artística, que é quase uma concretização dessa investigação. A minha dúvida é se há conscientemente ou não, ou pelo menos qual é a reflexão em relação a isso, também o caminho oposto, de forma que há substancialmente um caminho oposto de haver uma investigação que surge da prática, da fundamentação e dessa materialização que surge, não necessariamente depois. A investigação não tem fundamentação, é uma coisa sempre linear nessa. É uma excelente pergunta, Mariana, obrigada. E a Mariana traz isto porque nós também falamos sobre isto em aula. E para alunos como os alunos de Media Art, ou New Media Art, chame-se agora como se chamar, trabalhar entre a computação, combinação com materiais obsoletos, o material tem um caminho que às vezes é determinado por ele próprio e impõe-se. E por vezes surge esta tensão, e que eu acho que também é uma tensão legítima, e que este também é um espaço, este mestrado, ou que eles estão a fazer, em que o processo de conceptualização não é dominado por referências externas que eu trago, mas implica uma perspectiva diferente com a própria criação, não é? Até do ponto de vista político, mas sim o inverso. O material está a afirmar-se e eu eventualmente reflito sobre aquilo que está a acontecer ali. Mariana, eu acho que não... Se eu dei a entender que era leitura, investigação e depois a produção de qualquer coisa como um resultado final, dei-te a impressão errada. O processo, no meu caso, o processo é mano a mano. É um bocadinho de investigação, fazer esculturas, pensar, desenhar, tirar fotografias, ler, voltar outra vez, deitar fora, começar. É muito mais anárquico do que isso. E como te digo, e também é muito alimentado por decisões muito emotivas. Estou na varanda de um edifício, olho para o outro e de repente tenho uma ideia que pode ser um tiro no pé, não é? Portanto, não é tudo racional e lógico, de maneira nenhuma. Quanto à tua pergunta especificamente, eu também acho que não há nenhuma lei que diga que tem que ser na ordem de como eu acabei por resolver o meu trabalho, que obviamente o meu método está ao serviço das minhas necessidades, da minha prática. E isso era um bocadinho o que eu estava a tentar dizer, é que quando eu disse logo no início que cada prática, por isso é que é mesmo importante que nós façamos os nossos próprios, os doutoramentos e os mestrados sobre o nosso trabalho, porque cada um de nós vai ter exigências, caminhos ligeiramente diferentes. E, aliás, até podem ser muito diferentes, não é? E, portanto, é até salutar, saudável, que tu tenhas consciência de que o teu projeto, o teu caminho, tem exigências e pedidos que não são exatamente iguais aos outros, mas que tu podes olhar para outros, comparar, analisar, ver, olha, não vou por esse caminho, vou por outro, mas será que isso que tu estás a fazer parece-me absolutamente saudável e correto dentro de uma metodologia de trabalho. E acho que, não trabalhando nos mesmos materiais, acho que tu tens que responder àquilo que os teus materiais te estão a pedir, não é? Mas penso que nunca vai ser nem o investigar e depois fazer, nem vai ser completamente o fazer e depois escrever. Acho que o que eu apoio e encorajo é que haja um casamento entre as duas coisas, porque tu, ao estares a trabalhar nos teus materiais, obviamente estás a fazê-lo com ideias, não é? Tens um plano, e esse plano é construído por uma mente informada, com informação, com material, não é? Portanto, naturalmente, aquilo que tu estás a comandar aos teus materiais, a forma como estás a manipular os teus materiais, são orientados pela informação que tu tens na tua cabeça, não é? Ou pelas questões que tu tens na tua cabeça. Pode não ser nada resolvido, pode ser, mas que raio é que eu estou aqui a fazer? Ainda nem sequer percebi o que é que eu estou a fazer, estás a ver? Mas isso é que te vai orientar. E é o casamento desses dois processos que, na minha opinião,
é um mestrado ou um doutoramento. Pois claro que tens que apontar, tens que depois apresentá-lo de alguma maneira, não é? Tens que nos mostrar num documento que é uma dissertação, não é? E que deve ter plena de ou fotografias ou exemplos visuais daquilo que os teus pensamentos devem ser. Na minha cabeça, no mestrado ou no doutoramento, os pensamentos podem ser de ordem visual e de ordem teórica e de outras ordens também, mas todos a agruparem-se para chegar a algum lado. Okay? É claro que no doutoramento exige-se mais do ponto de vista de algo inovador, não é? Pelo menos é assim que eu vejo as coisas, não sei, não quero perturbar aqui a forma como estás a gerir isto. No doutoramento, eu como orientadora, costumo exigir um pouco mais de algo inovador dentro desse processo de trabalho, não é? No fim desse processo de trabalho. No mestrado, nem tanto. É mais uma questão de vocês entenderem o vosso processo e encontrarem a vossa prática artística, não é? Ou os inícios, não é? Imagino que daqui a 20 anos ainda estás a trabalhar, ou 30, não é? Eu não imaginava, mas cá estou. Não sei se respondi à tua pergunta. Yeah. Mais alguma questão? Não. Não. Ângela, resta-me dizer-te obrigada novamente. Foi mesmo gentil da tua parte esta partilha. Não, é um gosto. Vinda. E pronto, em nome da escola, reitero que para nós é um prazer ter-te aqui. Temos muita admiração pelo teu trabalho e pela tua atividade como docente. Fizeste um trabalho incrível como artista convidada também com os nossos alunos. Mas depois fiquei doente, não fiz tanto. Tive ali uma interrupção cervical, mas... Sim, mas deu frutos e são experiências únicas para os nossos alunos. Obrigada. É mesmo especial ter-te aqui, a sério. Eu gosto muito de dar aulas e gosto muito de estar com os alunos. Às vezes é um bocado demais, quando a pessoa tem 40 projetos dentro da cabeça. Não imagino. Mas foi um gosto, foi um gosto. Então, acabaste de dizer que tiveste 200 exames. Avaliações. Sabes? É a mesma coisa, é a mesma coisa. Sim. Não, Maria, foi muito bom. Obrigada por teres preparado isto tão bem. Obrigada.